Olá, este é o Agenda Econômica e eu sou Antônia Márcia Vale. Em 2016, o então governo Temer inventou o teto de gastos, uma regra fiscal que tinha como objetivo declarado reduzir despesas e investimentos do governo federal, para impedir o aumento da dívida pública. Defensores do Estado mínimo, Temer e seus aliados afirmavam que a iniciativa privada iria ocupar o lugar do Estado como motor do desenvolvimento econômico. Mas no momento da crise, a iniciativa privada buscou o amparo do governo, que derrubou o teto. Agora, com a mudança de governante, discute-se uma nova regra fiscal que possa impedir gastos excessivos e, ao mesmo tempo, favorecer o crescimento econômico. Várias propostas começam a ser debatidas, uma delas apresentada por pesquisadores da Universidade de Brasília, entre eles o professor José Luiz Oreiro, que é o nosso convidado aqui no Agenda Econômica de hoje. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Agenda Econômica da TV Senado. Professor, essa questão do teto de gastos, ela é muito debatida desde o começo, né? E o senhor foi um dos críticos também desde o começo. E agora a gente está num outro momento, ele já se mostrou realmente que não tem efetividade, principalmente em momentos de crise, e tem novas propostas começando a ser discutidas. O senhor apresentou uma delas. O senhor pode fazer um resumo da sua proposta e por que o senhor realmente acha que o teto de gastos não funciona? Então, vamos começar pela segunda. Quer dizer, o teto de gastos, ele estava condenado ao fracasso desde o momento da sua concepção, por uma razão muito simples. O teto de gastos, ele congela os gastos primários, ou seja, sem pagamento de juros da dívida, né, o gasto primário da União, por um período de até 20 anos. Né? Bom, o problema é que, como você faz o congelamento no agregado, você esquece de olhar o que está dentro desse conjunto. Dentro desse conjunto, você tem, por exemplo, os gastos com previdência. Né? Os gastos com previdência, eles aumentam por duas razões. Eles aumentam pelo crescimento vegetativo, ou seja, o número de pensionistas e aposentados, né? E aumentam pela indexação dos gastos à inflação passada, né? Que está, inclusive, vem, acho que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Que tem essa regra de não deixar que a inflação simplesmente corroa a renda dos aposentados. Bom, graças a esses dois mecanismos, o gasto com previdência, mesmo depois da reforma de 2019, cresce em termos reais 2% ao ano. E eles representam 57% do orçamento da União, né, de gasto primário. Então, era óbvio, se você congela o todo e tem um componente que é mais de 50% do orçamento, que cresce 2% ao ano, ele vai esmagar os outros. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que nós estamos agora, no final de 2022, vendo isso de maneira muito clara. Não tem dinheiro para fechar o ano nas universidades federais, a Polícia Federal não tem dinheiro para emitir passaportes. A gente está numa situação de shutdown do Estado brasileiro por conta de uma regra que é uma imbecilidade que a gente já sabia em 2016 que ia dar errado. Bom. Agora, então eu vou fazer um parênteses aí, porque eu me lembro bem da discussão no começo, e um dos convidados aqui da Agenda Econômica foi então o secretário de Tesouro, que era Mansueto. E o que ele dizia, eu argumentei isso para ele, e o que ele disse foi: o Estado brasileiro, o brasileiro vai ter que decidir se quer, o que Estado quer, se quer continuar esse Estado que oferece pensão para todos os velhinhos, que banca uma saúde pública integral, que banca educação pública para todo mundo, ou se vai mudar. E isso vai ter que ser dito no orçamento. Então, como é que fica o Estado brasileiro? Existia a ideia de um Estado mínimo naquele momento. Essa ideia, ela é viável? Não é viável em lugar nenhum do mundo. E eu acho que a sociedade brasileira já demonstrou várias vezes que ela quer um estado do bem-estar social. Quer dizer, a Constituição de 88 estabeleceu isso. Depois você elegeu Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos consecutivos, você elegeu Lula por 2 mandatos consecutivos, e você elegeu a Dilma por 2 mandatos consecutivos, e agora reelegeu novamente o presidente Lula. Quer dizer, as preferências da sociedade já foram estabelecidas, estão claramente estabelecidas. A sociedade brasileira quer cuidar dos velhinhos, quer saúde universal, quer políticas de assistência social, quer que o Estado seja o maior provedor de educação,
Tá? E também quer que o Estado seja minimamente desenvolvimentista, no sentido de ele projetar o desenvolvimento econômico, financiar investimentos em infraestrutura, etc. Então, isso está dito. Quer dizer, o que aconteceu em 2016 foi, por razões que os historiadores, sociólogos, antropólogos vão debater nos próximos 30 anos, é que houve um curto-circuito na sociedade brasileira, né, e que houve, assim, uma brecha para os liberais tentarem empurrar por goela abaixo da sociedade brasileira um modelo de sociedade que o Brasil não quer. Né? O Brasil não quer esse Estado mínimo. Então, como ele não quer o Estado mínimo, você tem que mudar a regra do teto de gastos. Aliás, que, na verdade, já acabou de acabar, de fato, ainda não de jure, mas ele já acabou. Então, daqui para frente, como é que a gente toca? Existem várias propostas, certo, né? O Congresso discute a questão do teto de gastos no orçamento, né, para 2023. Foram apresentadas aí 4 propostas de emenda constitucional, 2 delas traziam uma nova regra fiscal, mas a gente tem que lembrar que a gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é lá do fim dos anos 1990, e que essa lei vigorou perfeitamente até 2015. O que a gente faz com essa lei? A gente recupera essa lei ou a gente esquece essa lei? Como é que é essa questão aí? Vamos falar um pouquinho desse ponto de vista aí do que os economistas e os políticos chamam de arcabouço fiscal e arcabouço legal. Certo. Então, acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi importante, tá? Ela organizou as finanças do país, do governo particularmente, mas ela tinha um defeito, quer dizer, na Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou estabelecido que o governo central, no caso a União, deveria, na lei orçamentária anual, definir uma meta de superávit primário. Né? Bom, isso foi feito, né, no segundo mandato do presidente Lula, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, primeiro mandato do presidente Lula, segundo mandato do presidente Lula e primeiro mandato do presidente Dilma. Isso foi feito. Só que a regra de resultado primário ela tem um problema. Ela é procíclica. Significa o seguinte, quando a economia está crescendo muito, você cumpre a regra com o pé nas costas, né? Porque a arrecadação tributária cresce, aí você acaba tendo um superávit além do previsto na lei orçamentária anual, e com isso você abre espaço para o governo gastar mais nos períodos de boom econômico. E quando está em recessão, é o contrário. Quando a economia entra em recessão, o governo é obrigado a cortar gastos para cumprir a meta de superávit primário, justamente no momento que ele devia fazer o contrário, que ele devia estimular a economia. Então, você precisa de uma nova regra de gastos que permita que a política fiscal seja contracíclica. Esse é o aperfeiçoamento necessário na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, então vamos partir mesmo para o futuro. Feito o diagnóstico, o que pode se apresentar? O senhor e a equipe de vários estudiosos da UNB, vocês apresentaram, vocês têm uma proposta. Temos. Existem outras propostas. Certo. Tem uma proposta do grupo das mulheres, elas no orçamento, tem proposta de grupos da Unicamp. O que o meio acadêmico da economia vê hoje como uma possibilidade, porque esse vai ser o grande debate de 2023 entre governo e Congresso, é como organizar as contas públicas. Então, deixa eu deixar uma coisa clara. A questão da inclusão das mulheres no orçamento pode ser feita independente de qual é a regra fiscal. Tá? Quer dizer, isso aí é uma questão normativa, tá? Que eu acho absolutamente justa e que tem que ser incluída no ramo de políticas públicas a serem financiadas pelo Estado brasileiro, ok? Bom, feito esse esclarecimento, quer dizer, a nossa proposta é em consonância ao que é adotado na União Europeia, tá? Então não é uma regra que a gente está tirando da nossa cabeça, tá? Mas em consonância ao que é adotado na União Europeia, adotar uma regra de superávit primário estrutural. Né? O que é essa regra de superávit primário estrutural? É você ter uma meta de superávit primário avaliada para o caso em que a economia está operando com, entre aspas, pleno emprego dos fatores de produção e com o preço das commodities que o Brasil exporta, tipo soja, petróleo, etc., na sua média de longo prazo. Então, você vai definir superávit primário estrutural. Se a economia estiver funcionando abaixo do pleno emprego, você pode ter um superávit menor do que o estrutural,
Por quê? Porque com a economia funcionando abaixo do pleno emprego, tem menos arrecadação de impostos, portanto, o governo vai ter um superávit menor. Mas essa flexibilidade dá ao governo os graus de liberdade para não reduzir os gastos no momento de uma recessão, porque isso piora as coisas. Isso torna a recessão ainda mais profunda, que foi o que aconteceu em 2015, no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, que, aliás, foi uma das razões que acabou levando à crise que desencadeou o impeachment. Sim. Já quando a economia estiver funcionando acima do pleno emprego, ela estiver superaquecida, você vai gerar um superávit maior do que o estrutural, e aí o que é que a gente propõe? Que essa diferença entre o superávit que o governo efetivamente obteve e a meta de superávit estrutural seja destinada, metade dela, para aumentar o investimento público e a outra metade para reduzir a dívida pública. Essa questão da dívida pública, ela é crucial, né? A gente vê que isso é crucial. E o debate entre os economistas não é claro para nós leigos, nós mortais comuns. Porque, assim, muitos, principalmente os de linha mais liberal ou neoliberal, mais extremista, que está aí em vigor nos últimos tempos, diz, não, o governo é como uma casa, uma dona de casa, um dono de casa, não pode gastar mais do que ganha, tem sempre que economizar, mesmo se ganhar bem ou se ganhar muito pouco, igual tem de economizar. Como é que a gente faz? Vamos deixar claro para o nosso telespectador o que é governo, o que é administração de uma casa, professor, assim, didaticamente, como você fala para os seus alunos de introdução à economia, como é que é essa questão aí para a gente tirar até essa coisa, esse debate da sala? Bom, então vamos lá. Diferenças entre uma dona de casa e o governo da União, né? Primeiro, a dona de casa não pode aumentar sua própria renda por decreto. Quer dizer, o governo pode aumentar sua receita com aumento de carga tributária. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a dona de casa, ela não pode emitir dívida, tá? Então, assim, se ela gastar mais do que ganha, ela não pode simplesmente emitir dívida no mercado de capitais e captar o dinheiro para financiar essa diferença. Ela não pode pegar dinheiro emprestado sem ter um lastro para pagar, é isso? Esse dívida ela aí? até pode pegar algum dinheiro emprestado no cartão de crédito, etc., mas é muito limitado. Quer dizer, a gente diz que no caso das unidades familiares, elas estão restritas por liquidez. Esse é o termo técnico, tá? Que não é o caso do governo. O governo não tem restrição de liquidez. Tá? E a terceira coisa é que a dona de casa não pode emitir moeda. Aliás, eu desaconselho a qualquer pessoa que esteja nos assistindo a tentar emitir dinheiro em casa, porque isso é crime, daí a Polícia Federal pode bater na sua casa se você estiver fazendo isso. Então, essa é a diferença em termos didáticos. Tá, então, saindo dessa diferença, no governo, como é que a gente pode trabalhar, então, para resolver, ou para ter um limite dessa dívida pública, mas ter uma política fiscal que estimule, que até o título desse programa, uma regra fiscal para estimular o crescimento. O senhor falou em pleno emprego. O pleno emprego é viável? Então, vamos lá, são duas coisas diferentes. Primeiro, vamos à questão da dívida. Como é que você vai calcular a meta de superávit primário estrutural, né? Ou seja, aquele de pleno emprego? Você vai calcular um resultado primário que seja suficiente para que no médio e longo prazo, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, ele gere uma trajetória da relação dívida pública-PIB que seja cadente, tá? Bom, isso por isso vai ser muito importante resgatar o papel dos planos plurianuais, que nesse governo Bolsonaro simplesmente desapareceu, tá? Mas era um instrumento, né, de planejamento e gestão muito importante, tanto no governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente no segundo mandato, quanto nos 2 mandatos do presidente Lula, tá? Então, esse é o ponto, tá? Você precisa calibrar o superávit para reduzir a dívida pública no médio e longo prazo. Agora, como é que você vai estimular o crescimento? Ora, você vai ter flexibilidade no orçamento, né, para se adaptar ao ciclo econômico, né? Ou seja, as oscilações da economia, tem momentos em que a economia está funcionando abaixo do pleno emprego, outros que ela está acima do pleno emprego. Então, nos momentos que ela estiver abaixo do pleno emprego, é justamente o momento em que o governo pode usar, né, o seu gasto discricionário, que é o investimento público, para estimular a economia e colocá-la no pleno emprego. Bom, dito isso, só tenho mais uma observação sobre a questão
do pleno emprego. Pleno emprego do capital é fácil medir. Tá? Você simplesmente vê o grau de utilização da indústria, tá? No longo prazo ela é em torno de 84%, a gente está funcionando abaixo de 80%, tá? Então ainda tem capacidade ociosa na indústria. No caso do mercado de trabalho... Mesmo se for 84%, tem uma grande capacidade ociosa, né? Mas aí essa capacidade ociosa é considerada normal. Tá? Por uma série de razões estratégicas, a indústria mantém uma certa capacidade ociosa que é desejada por ela. Tá? 100% não é, o limite físico não é o pleno emprego da capacidade instalada na indústria. Tá? Agora, o mercado de trabalho é um pouco complicado. Se a gente for olhar os números atuais do mercado de trabalho, você está com um desemprego que provavelmente vai fechar este ano entre 8% a 9% da força de trabalho. Bom, é muito menor do que ele estava há 4 anos atrás, que estava 14%. Tem alguns economistas, que não vou citar o nome, mas dizem que a economia brasileira já está em pleno emprego. No entanto, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, lançou um observatório sobre o mercado de trabalho em que eles olham variáveis qualitativas do mercado de trabalho. E uma que me chamou muita atenção, que eu já tinha mais ou menos a ideia de que era verdade, eles fizeram a seguinte pergunta para os trabalhadores informais e para os trabalhadores por conta própria. Se você tivesse opção, você gostaria de estar trabalhando num contrato de trabalho formal numa empresa pública ou privada? Quase 70% desses trabalhadores disseram sim. Então, é o seguinte, quando você olha a estrutura do emprego no Brasil, você tem, via de regra, mais ou menos 50% da força de trabalho empregada no setor formal. Tá? 8% de desempregados, né? E os outros 42% são trabalhadores por conta própria ou informais. Né? Bom, dentro desse universo de 42%, 70% gostariam de estar trabalhando no setor formal da economia. Esse era outro ponto. Hoje se fala o informal, o trabalhador informal, como empregado. E conceitualmente não é, né? Ele é um trabalhador na ativa, mas ele não está empregado se a gente tomar emprego como o conceito daquele que tem uma formalização da venda da sua força de trabalho. Então, na verdade, a gente não tem só 8% de desempregados, a gente tem muito mais. Era exatamente esse ponto que eu queria tocar. É o conceito de desemprego disfarçado, que a economista inglesa Joan Robinson, que foi aluna do John Maynard Keynes, escreveu no artigo 1937, Disguised Unemployment. Você imagina, quer dizer, o seguro-desemprego no Brasil, ele dura pouco, são 6 meses, tá? E o nosso desemprego de longo prazo é grande, ou seja, boa parte dos desempregados ficam desempregados por mais de 1 ano. Bom, o que é que uma pessoa que fica desempregada por mais de 1 ano faz? Ela tem que viver, tem que comer. Ela se vira, né? Ela se vira, exatamente. Dá um jeito. Não, mas é exatamente isso que significa o trabalhador informal e por conta própria. Quer dizer, se fez uma certa gourmetização ou glamorização do, entre aspas, empreendedorismo. Eu que imagino que o pobre do economista Joseph Schumpeter deve estar se revirando no túmulo, né? Foi ele o criador, né, da ideia do empresário, inovador, etc. Quer dizer, o que nós chamamos de empreendedor no Brasil, na minha época de adolescência, a gente chamava de bico. Quer dizer, o trabalhador está fazendo bico, né? Que está informal ou por conta própria, porque ele não consegue uma vaga no setor formal. Então, o nosso desemprego não é 8%, 9% da força de trabalho, isso não é pleno emprego. Nós temos aí pelo menos um 30% da força de trabalho que gostaria, que não está no setor formal, mas que gostaria de estar no setor formal. Portanto, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nós não temos restrição de oferta de trabalho ao crescimento da economia brasileira no médio e longo prazo. A restrição é de capital, ou seja, de estoque de máquinas, equipamentos e infraestrutura pública. É essa restrição que tem que ser removida e, para isso, uma regra fiscal como a que nós estamos sugerindo é importante porque ela amplia os investimentos em infraestrutura e a evidência empírica avassaladora é de que o investimento público e o investimento privado são complementares. Essa ideia de que foi feita no governo Temer e foi continuada no governo Bolsonaro, de que sai o Estado, entra a iniciativa privada, isso não tem nenhuma evidência empírica. Isso é
terraplanismo econômico. Agora, então, na prática, Estado e iniciativa privada precisam andar juntos. Exatamente. Que é... Quanto cabe a cada um nesse latifúndio? Não, isso é uma questão que depende de cada país, de cada circunstância histórica, né? Mas se a gente olhar o modelo asiático, tá? Japão, Coreia, China, Malásia, etc., quer dizer, nós vamos ver claramente uma parceria Estado-mercado. Tanto que na literatura econômica que analisa esses casos são chamados de caso do Estado desenvolvimentista, que é diferente do Estado soviético. Mas são duas coisas diferentes, tá? Eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou defendendo comunismo, planejamento centralizado, nada disso, tá? Estou defendendo uma economia capitalista, uma economia de mercado, mas uma economia na qual o Estado tem um papel fundamental de indução do desenvolvimento econômico e complementar a iniciativa privada. Professor, o que é? Você falou bastante sobre dívida pública PIB, a gente escuta isso todo dia. O que se pode considerar como ideal do que um país pode ter como dívida pública em relação ao seu produto interno bruto, ao seu PIB? Olha, não existe número mágico, Antônia. Quer dizer, o que sim é importante que haja uma previsibilidade sobre a trajetória da dívida no médio e longo prazo. Tá? Então, assim, se a trajetória da dívida é uma trajetória explosiva no médio e longo prazo, tá? Isso é ruim, tá? Porque isso vai se traduzir em taxas de juros de longo prazo mais altas, vai se traduzir em câmbio depreciado, vai se traduzir em maior volatilidade nos mercados financeiros, ou seja, uma maior percepção de incerteza por parte dos agentes, que aí sim leva a uma redução do investimento privado. Tá? Agora, no nível da dívida, esse não é importante. O que importa é a trajetória dela. Por isso, repito, a importância de uma regra fiscal que dê esse cenário, mostrar para os agentes, olha, no médio e longo prazo, a nossa política fiscal é uma política fiscal que vai levar a uma queda da relação dívida pública-PIB, não porque ela vai pôr uma camisa de força nos gastos do governo, mas porque ela vai gerar uma trajetória de crescimento e de superávites primários que vão permitir a queda da relação dívida pública-PIB, né, no médio e no longo prazo. Professor, o senhor é oriundo de uma escola pública, de uma universidade pública, o senhor é professor de uma universidade pública. A importância da gente ter um sistema único de saúde, um sistema público, já foi provada durante a vida toda, mas principalmente durante a pandemia de Covid-19. A gente realmente precisa ter uma universidade pública nesses moldes que tem hoje no Brasil. Eu sei que ela existe em vários países, principalmente em todos os países praticamente da Europa. E também existe muita universidade pública nos Estados Unidos, mas existe a necessidade da gente ter essa universidade pública como ela é hoje, e já se fala até em ter um ensino fundamental todo vinculado ao governo federal para ter garantia de recurso e de qualidade. Isso é, de fato, importante para o desenvolvimento econômico do país? Olha, eu estou convencido, né, que você ter, lógico, não precisa ter um sistema de universidade 100% estatal, quer dizer, isso aí não. Tá? Você tem, por exemplo, as pontifícias universidades católicas no Brasil são de excelência. Tá? Você tem a PUC-Rio, né, a PUC Minas Gerais, a PUC São Paulo, a PUC Rio Grande do Sul, são excelentes universidades. Bom, agora, o que faz uma universidade? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. A universidade não é simplesmente cuspe-giz, ou seja, que você vai lá com turmas enormes e ensina um ofício, tá? Ela não tem esse papel. Até tem, tá? Mas não é só esse. Quer dizer, a universidade é o locus da pesquisa básica, da ciência básica. E é uma ciência que não tem, é uma pesquisa que não tem retorno de mercado, mas que é fundamental para a pesquisa aplicada. Então, essa pesquisa básica é feita nas universidades e custa muito caro. Tá? Então, por que um professor de uma universidade federal só dá 8 horas de aula na semana, como até o ex-ministro, que também não quero mencionar o nome, disse que era um monte de, enfim, pessoas que não tinham nada para fazer, que só trabalhavam 8 horas por semana? Porque nós temos parte significativa do nosso tempo para pesquisa, tá? E é por isso que as universidades federais são importantes e elas são caras. Professor, eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Agenda Econômica para nos ajudar a refletir sobre, sempre nesses momentos delicados da vida política e econômica brasileira. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição.
Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este programa ou encaminhar para alguém a partir do site da TV, senado.leg.br/TV ou do canal no YouTube. Até a próxima Agenda Econômica.